Saudações, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Dependendo da hora que os manos que posteriormente estarão vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Como vem aqui, né, em cima. Os Anunnakis são deuses ou antepassados? Visão africana, ok? Então eu disse que eu vou falar a respeito dessas entidades, conhecidas muito como deuses suméricos, né? Ou deuses sumérios, né? Muita gente já ouviu falar a respeito dessas divindades ou dessas entidades, né? Anunnaki, da Mesopotâmia. Quem são eles e o que é que o nosso povo tem a falar a respeito dessas divindades? O que é que o nosso povo fala, se existiram, não existiram? E dentro da cosmogonia africana, principalmente, o que é que o nosso povo fala a respeito, repito, dessas entidades conhecidas como Anunnaki? Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo, estou repetindo esse vídeo, porque já comecei a fazer, na verdade já fiz no YouTube. Como levou mais de 1 hora, então não deu o que para baixar e partilhar aqui no Facebook. Então eu tinha que fazer uma live em direito, explicando também aqui nesta live a respeito dessas divindades ou dessas entidades conhecidas como Anunnaki, ok? Ou seja, estou a repetir. Já fiz esse vídeo no YouTube. Então, manos, eu vos aconselho, sigam-me também no YouTube. Porque vídeos muito longos estarei fazendo lá. Ok, manos? Estarei fazendo lá. Okay? Mas vídeos curtos, de 10, 9, 15 minutos, estarei fazendo aqui. Ok? Então é mais ou menos isso. Deixa das boas-vindas nos mano. Mano Domingo, seja muito bem-vindo. Marcelina, estou ligada. Muito obrigado, rainha. Muito obrigado, querida. Seja muito bem-vinda. Edson, seja bem-vindo, mano. Fico feliz por me acompanhar nesse momento. E vamos falar, né? Repito, para os que estão a entrar agora novamente, vamos falar sobre esse tema aqui, ok? O tema é este aqui. Os Anunnaki são deuses ou antepassados? Qual é a visão africana a respeito dele? Badi, como é que é, mano Badi? Seja bem-vindo, estou ouvindo com atenção, muito obrigado. Domingos, boa tarde, Ginga, boa tarde. José, não é? Abraço, guerreiro, muito obrigado. Davi também, muito obrigado. Milho, muito obrigado. Sávio, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Zezé, muito obrigado. Isaac, muito obrigado. Os Anunnaki viveram no Brasil, Amazônia. Vou explicando, ok? Vou explicando. E o que eu vou falar aqui é na visão ainda propriamente africana, ok? É mais ou menos isso. Manos, vamos no que interessa e vamos começar aqui a explicar agora a respeito dessas entidades. Deixa eu mostrar de novo a imagem. Para quem não conhece, os Anunnakis são esses, ok? Chamados deuses da Mesopotâmia, nesse lado da Ásia. Não é? Que dizem, terem eles sendo os que dizem que foram eles, né? O criador dos humanos, ou o criador da humanidade. Mas será isso uma verdade? Será isso uma verdade? Ah? Mas antes, deixa eu fazer aqui lembrar que essas entidades, né? Vem novamente aqui, né? Essas entidades, mano, são entidades milenares. São entidades milenares antes da Bíblia. Antes da Bíblia mesmo, que nós temos, antes da Bíblia. Essas entidades existiram. E segundo as histórias e de várias tribos vão dizer que elas vieram da onde? Das estrelas. Ok? Mas para isso, eu vou buscar um pouquinho da base de algumas tribos. Eu vou tomar aqui uma leitura de um arquivo, né, que eu fui armazenando e fui organizando. E alguns pontos que eu fui consertando, que é para apresentar de forma organizada, né? Estarei aqui tomando uma leitura. E enquanto eu vou tomando leitura, manos, eu vou explicando, para ser muito mais fácil, ok? Enquanto eu vou tomando a leitura, eu vou explicando passo a passo, para os manos compreenderem. E para isso também eu preciso dizer aos manos que, se nós queremos falar sobre a cosmogonia ou sobre a visão de como os antepassados ou os nossos povos antigamente olharam essas questões que hoje nós demos o nome como deuses ou deusas, temos que olhar dentro da cosmovisão antiga, ou seja, tentar ir buscar os códigos linguísticos para tentar entender o que é que eles falaram a respeito deles. Porque assim, se eu usar, eu vou usar muito o termo Deus. E saiba, manos, quando eu usar o termo Deus, é na questão mesmo de familiaridade. Tá vendo? Nós já estamos acostumados e talvez dessa forma vão entender com muita facilidade, ok? Então eu vou usar muito o termo Deus. Mas saibam que, se nós entrarmos dentro da lógica, ou dentro do próprio termo Deus, para tentar explicar as divindades antigas, vamos cometer um anacronismo. Ou seja, a visão 2, para tentar explicar o que é antigo, baseado na realidade atual, ou baseado na filosofia ou teoria atual.
Então, essa questão aqui, por isso é que há muita dificuldade para nós que fizemos estudos a respeito dos códigos linguísticos, ter que usar termos recentes para explicar o que foi anteriormente visto por povos antigos, ok? Então, a primeira coisa que os humanos precisam saber é a palavra, o termo Anunnaki. Anunnaki, traduzindo para o português, não significa deuses ou Deus, não, ok? A palavra Anunnaki não significa Deus. Embora aqui algumas traduções eles vão traduzir como, por exemplo, Anunnaki significando Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das traduções que eu fui pegar, né? Para vocês verem qual é as definições que eles atribuíram a respeito dos Anunnaki, que na verdade não são deuses, porque a palavra Anunnaki não significa Deus, como havia dito, né? Então dá só um minutinho aqui que eu vou já entrar aqui na galeria para mostrar aos manos do que nós estamos aqui a falar, né? Se nós pegarmos as definições que eles apresentaram, né? Não sei se os manos vão conseguir ver bem isso, não sei, mas vou tomar uma leitura, tá assim, né? Só uma das definições vai dar assim: Anunnaki, os deuses sumérios, tá? Não, estão a ver, né? Anunnaki, os deuses sumérios. Mas por que é deuses? Os antigos viram eles como deuses? E aliás, quando nós falamos essa pronúncia, esse código Deus, o que é que nos vem na mente? Então já começa a comprometer, porque a palavra em si já começa a comprometer a visão que se teve a respeito daquilo. Porque Anunnaki não significa Deus, mas eles traduziram aqui Anunnaki, os deuses sumérios, responsáveis pela criação do homem. É isso que eles explicaram aqui, ok? Mas será isso, mano? É verdade? Ou pelo menos, qual é a visão que nós africanos temos? Vamos lá. Começando agora a tomar a leitura, como havia dito no princípio, né, vou tomando a leitura e explicando. Uma das fontes que eu tive a respeito do que eu estarei lendo aqui é o Grande Ancião Credo Mútuo, não é? Grande Ancião Credo Mútuo, que fala muito a respeito dessas divindades, ok? Dessas divindades, ok? Então, começando a leitura, é o seguinte. Segundo também o que o mestre e grande ancião Credo Mútuo, e não só outros mestres também, que estudam aquilo que os ocidentais chamam de ufologia, sobre ufologia, ou seres extraterrenos, ou seres que vieram de algum outro lugar fora daqui, ok? Essas são histórias e são muito contadas dentro do nosso povo. Muitas tribos africanas contam isso. Isso não é uma teoria europeia. Não é uma visão ocidental. Não, tiram isso da cabeça. A ideia da ufologia é o termo que eles deram agora. O nosso povo sabe muito, mas muito a respeito de entidades que vieram dos céus. Vão chamar Anunnaki, vão chamar reptilianos, vão chamar Greul ou Gruel, que é cinzento, vários nomes. Nossa tribo, aqui, nosso povo, conheceu eles, não era por teoria, conheceu. Tanto é que até hoje, muitas tribos ainda contam sobre presenças de entidades não terrenas. Temos essa história aqui, até demais. O africano tem que acordar, começar a fazer estudo aqui dentro. Isso que nós falamos de teologia, a primeira teologia, a teologia africana deveria ser essa. A nossa teologia deveria ser estudar quem são essas divindades dentro da visão africana. E essas experiências todas que nós falamos a respeito de que teve um ser que veio, teve um ser que disse que vai voltar, seria esses estudos mais aprofundados dentro da antropologia, dentro da arqueologia e dentro da teologia. É que se chamaria teologia africana, para estudarmos o que é nosso. E o que é que o nosso povo tem a dizer a respeito dessas divindades, ok? Então vamos já tomando a leitura. Manos, começando diz assim, deixa eu mostrar de novo, né? Estarei acompanhando aqui, né? Começando diz assim: em muitos lados de África, você encontrará tribos africanas que lhe dirão que eles descenderam ou são descendentes de homens que saíram dos céus há milhares de anos. Alguns, no entanto, dizem que esses seres vieram até a eles do mar, em barcos de junco, ou madeira, ou cobre, ou até ouro. Em alguns casos, estes deuses ou deusas, lembrem que eu vou usar o termo deuses e deusa para facilitar a compreensão, amados. Deuses ou deusas são descritas como belos seres humanos, cujas peles eram azuis, brilhantes, ou verde, ou até prateado. Quem lembra de uma entidade que é muito conhecida, até chamada de Greu, cinzenta? O nosso povo aqui conta. Continuando, diz o seguinte: em África,
em toda a África, somos informados de que esses seres misteriosos ensinaram as pessoas daquela época a fazerem muitas coisas. Eles ensinaram os seres humanos como ter leis, conhecimento da medicina, erva e conhecimento das artes e conhecimento do mistério da criação e de como o cosmo ou o universo funciona. Agora vou começar a citar os povos, as tribos, porque assim fica mais solidificado, porque essas tribos ainda existem e quem tiver dinheiro ou condições, vai lá na tribo para saber melhor. Agora vou começar a citar os nomes das tribos que vão contando essas histórias. Por exemplo, os povos Utua, povo da floresta do Congo, aqui no Congo, nossos irmãos aqui, ok? Da floresta do Congo, dizem que um desses deuses que passou pelo céu poderia ir a qualquer lugar, não importa o quão longe, sempre voltavam antes do pôr do sol em uma nave feita de metal. Isso é que aquela tribo Utua vai contar. Estão a mentir? Estão a falar todos, tipo, beberam capuca, fumaram, de repente começaram a viajar. Será? Então, por que não são somente eles que vão contar essas histórias? Por que eles não são a única tribo que vão contar essas histórias a respeito de divindades que vieram, que eles testemunharam? Um dos povos, repito, uma das tribos que conta essa história, ou que vai contar essa história, os Utua, aqui do Congo, ok? Continuando. Continuando, né? Vamos lá. Eles ensinaram, pronto, aqui já tomei a leitura. Na África, esses seres misteriosos são conhecidos por vários nomes, e tem razão. Há vários nomes dados para especificar esses seres divinos ou essas divindades, né? Que vários povos vão dar determinados nomes, né? Por exemplo, na África Ocidental, na terra do povo de Bumbara, esses deuses, se tem mais um nome, se tem mais uma fonte, dos povos Bumbara. Se os manos quiserem dar uma investigação, também investiguem. Eu estou aqui apenas para vos passar o conhecimento de forma bruta e vocês mesmos, passo a passo, com dados que eu estarei dando, vão pesquisar. Não se limitem no que eu estarei falando aqui. Porque nós estamos a usar o raciocínio e pesquisa como acadêmicos também. Yeah? Não como crentes, não, pela fé, não. Aqui é análise, estudo, ok? Não é para vocês acreditarem, é para vocês analisarem, compreenderem e pesquisarem, fazer estudo se é de facto verdade, se de facto essas tribos falaram mesmo isso ou não, porque as tribos ainda existem, já, manos? Essa é a diferença. São conhecidos com vários nomes. Por exemplo, na África Ocidental, na terra do povo de Bumbara, esses deuses dos céus anfíbios são conhecidos como os Zishuezi. A palavra Zishuezi não significa Deus, significa os nadadores ou os mergulhadores, ok? Porque o termo, a pronúncia, os nomes que eles davam a algo ou a alguém, ele tinha uma referência também, estava interligado com aquilo que aquela coisa fez ou como aquela coisa se manifestou. Então eles davam um nome. E deixa eu só vos explicar aqui algo antes de continuar a fazer a leitura. Primeiro, manos, precisam saber que a visão que o nosso povo tinha, ou que tem, né? Ou que pelo menos tinha, vamos dizer assim, porque hoje já está esse problema aqui da aculturalização, né? A falta do conhecimento da identidade da nossa própria história, fez-se muita mistura. Então é o seguinte, o nosso povo, quando quer identificar uma pessoa, essa pessoa, ao se identificar ao mais velho, ele precisa dar o seu nome e dar a linhagem, de onde ele é, a origem de onde ele vem. Por exemplo, você não deveria chegar ao mais velho e dizer assim, olha, eu sou Francisco. Mas vão lhe perguntar, tipo, és Francisco? Francisco, sou Francisco. Não, você tem que perguntar, eu sou o Francisco, filho do Antônio. Ok? Por que a apresentação era assim? Porque você não tinha, por exemplo, um bilhete, um documento que você mostrava, não, pai do fulano. Não, você tem que identificar a tua linhagem. Eu sou, por exemplo, Nzinga, sou da tribo de Pingyambandi. Pingyambandi foi um indivíduo. Então, como foi um indivíduo, ao me identificar, eu vou identificar quem me gerou da minha linhagem. Eu sou o Nzinga, filho da mamã fulana da tribo de Pingyambandi. Ok? Pingyambandi não é Deus. É o meu antepassado. Então, eu me identifico o meu antepassado. Assim também, eram as representações ou a identificação dos chamados deuses ou divindades. Ok? Os nomes que eles carregavam
tinha o nome do seu primeiro antepassado e ele se identificava desse nome. Eu sou fulano, filho do fulano. Ok? Então, por que eu estou a vos explicar isso? Porque vos explicando isso, vão entender os nomes que depois vão ser descodificados aqui, assim como o termo, a palavra, ou o nome Anunnaki. O que significa Anunnaki? Será que significa deuses? Não. Ok? Vamos lá continuar, manos. Na leitura, né? Giovana Dão, ligado na live. Muito obrigado, Giovana. Continua. Leonel Augusto. Mano, continuem aí e vamos lá, né? Temos essa experiência, né? E adquirimos mais um pouquinho de conhecimento, né? Nunca é demais acrescentarmos um pouquinho sobre aquilo que nós temos como verdade absoluta, né? E que não deveria ser isso, infelizmente. Isso nos impede de buscarmos mais informações, mais conhecimentos. Quando nós pegamos uma informação, fizemos dela como uma verdade absoluta, ou seja, não há mais nenhuma que me tira daqui. Não, nós não podemos nos permitir isso. Temos que abrir as nossas próprias consciências, se permitir analisar e fazer estudo de todas as outras informações que nós recebemos, principalmente aqui da África e das tribos africanas. Prontos, continuando, né? Os Zuezes, que significam os nadadores ou os planadores. Isso é contada pelas tribos ou povos Bumbara. Continuando, diz o seguinte: na África Ocidental, novamente, essas criaturas são chamadas de Asa, o que significa poderosos de magia. E dessa palavra Asa vem o nome Asante, que significa um rei. Mas literalmente significa os filhos de Asa. Por que eu vos expliquei que quando o indivíduo aqui em África se identificava, procurava identificar a linhagem dele? Por causa disso. Asa, ou Asante, e é muito conhecido na África Ocidental, como tomei aqui a leitura. Asante, ou Ashanti, não significa Deus, significa, Asante significa filhos de Asa. Mas nós estamos dentro dessa narrativa que Asa foi uma divindade, foi um Deus. Então, quando você pega o nome, procura descodificar de forma correta para a pessoa compreender. Você vai dar conta que não significa Deus. Significa o quê? Filhos de Asa. Ashanti. Filhos de Asa. É tipo dizer assim, eu sou Ginga, filho do fulano. Eu sou Ginga, da tribo de fulano. Então, era assim que davam os nomes, especificando linhagem. Continuando, né? Diz assim, na terra do povo Dogon, quem estuda os Dogons, quem está a fazer pesquisa dos Dogons, sabe muito bem do que eu estou a falar. E me permitam só mostrar uma imagem aqui, né? Para os manos, pelo menos para os manos que nunca se deram um trabalho, né? Ou pelo menos um passo para tentar ver quem são os Dogons, ou estudo dos Dogons. Vou mostrar aqui uma imagem dos Dogons, ok? Povos Dogon. Ok? Vamos lá. Esses são os povos Dogon, ok, manos? Esses aqui são os povos Dogons. Existem. Tanto que eles existem, que eles têm uma história que fala a respeito das divindades que vieram da onde? Das estrelas. Esse povo ainda existe. E tem histórias muito profundas, histórias que foram comprovadas pela ciência a respeito do Sol Sírio, ou da estrela Sírio, que hoje o microscópio, a ciência ocidental, comprovou que esse povo tem uma crença cientificamente comprovado, que foram chamados tribos atrasadas, não sei o que, não sei o que. Esse povo, Dogon, tem uma história muito profunda, e que até a própria ciência estuda a respeito dos relatos e histórias que é contada por esse povo Dogon, esse aqui. Ok? É para os humanos perceberem. O Ginga não está a falar, eu não estou a falar achismo. Não estou a falar achismo, ou que eu acredito, ou isso. Não. Eu estou a vos passar informações que determinados povos contam, e se nunca se deram um trabalho, ou se alguém que está acompanhando aqui nunca se deu, por exemplo, o trabalho de simplesmente só para pelo menos pesquisar a respeito desse povo, hoje pelo menos, antes de tirar qualquer conclusão,
tira aí um momento, aponta o que eu estou aqui a falar, mete no papel e vai fazer estudo. Só depois é que vem dizer se é mentira ou é verdade. Se permita estudar, se permita analisar. Os europeus estão a fazer esse estudo. Os europeus mesmo estão, não, os europeus eles estão a fazer estudo da nossa história. Eles fazem estudo das nossas tradições. Eles fazem estudo da nossa mitologia. Eles fazem esse estudo, eles fazem essas pesquisas. São tantos arqueólogos que saem das Europas só para vir estudar aqui coisas que a ti te falaram que é mito, que é mentira. Mas eles estão a estudar como algo verídico para ver se conseguem encontrar provas profundas. Nós africanos aqui não. Ficamos descansados a esperar que venham nos trazer todas as informações. Ok, mano? Pesquisem os povos dogons. Se permitam conhecer a história dos povos dogons. Vou mostrar aqui, tá aqui. Ok? Essa é uma das fotos deles. Existem. Vamos lá continuar na leitura. Eu repito. Eu aqui não estou a falar do que o Ginga acredita. Ah, não, a fé do Ginga, a crença do Ginga. Não. Vamos saber diferenciar as coisas. Aqui nós estamos a ter histórias de visão, de cultura ou então de mitologia. O que é que os povos falam? O que é que aquele povo fala a respeito disso? O que é que aquele povo fala a respeito disso? Não é sobre o que é que Ginga acredita. Vamos separar, mano. Aqui não estamos a falar de achismo ou de crença. Ah, não sei o que vou no céu. Não. Yeah? Isso eu hoje não vou citar nada da igreja hoje. Ok? Estamos a fazer um estudo a respeito de crenças, de tribos e visões. Yeah, manos? Ok, faz favor. Não vamos só misturar nada. Não vamos só misturar hoje, mas aqui vai entrar vez cristão. Não faz favor, mano. Vamos só focar no que estamos a falar hoje. Estamos a falar a respeito da visão do mundo, o que os povos, as tribos falam, o que cada cultura fala a respeito dessas divindades, conhecidas hoje como deuses, nos termos, traduzindo o que significa, e essas tribos existem ou não existem, então lá. Hoje eu estava vos passar um relatório. Se quiserem, vão e pesquisem. E amados. E depois falam para aquelas tribos que eles são mentirosos, não falam para mim. Amados, faz favor. Estou a dizer isso porque eu conheço, tenho muitos seguidores aqui que não sabem separar as coisas. Então, vamos lá. Na terra do povo Dogon, encontramos a famosa ou famoso Nomon, uma entidade de seres anfíbios que teriam vindo dos Sírios, estrelas, para dar conhecimento à religião ao povo Dogon. Quem conta essa história é o povo Dogon. Os povos Dogon contam essas histórias. E sobre essa estrela, repito, a ciência comprovou. Vai lá e pesquisa. Não estou falando nada novo, não estou inventando nada novo. Você tem o seu trabalho de pesquisar sobre os Dogons e qual é a crença dos Dogons e quais são as coisas que cientificamente foi comprovada sobre o que os Dogons apresentaram. Estevão, o teu chapéu, tipo, eu tenho que vos acostumar a equilibrar um pouquinho, tá vendo? Um dia estou com chapéu, um dia não, assim sucessivamente, mano. Mas tá, o chapéu tá mesmo aqui, mano. Continuando, diz assim: existem tribos. Desculpa lá, deixa eu ver. Os povos Dogons. Ok. A respeito do Sol Sírico, os povos Dogons confirmam ter existido dentro da sua crença que dessas estrelas vieram entidades que lhes ensinaram determinados conhecimentos. Aliás, os cientistas nunca explicaram o significado do termo da palavra Dogon. O que significa Dogon, afinal? Baseando-se naquilo que o próprio Credo Mútua, dentro de um livro chamado Agenda Reptiliana, algo assim, né? E tem um dos vídeos que eu publiquei e apresentei esse livro. E, né, quem estiver interessado, vai lá pesquisar e vão ler sobre isso. Não é? Os Dogons, qual é o verdadeiro significado dos Dogons? Os europeus, quando traduziram o termo Dogon, significa o quê, manos? Ok? Dogon significa Deus ou o Todo-Poderoso, ou o povo do Dogon. Os povos do Dogon se conhecem como os filhos do Deus Todo-Poderoso, ou seja, Dogon. Do também faz referência a filho, Gon, a criador ou a Deus. Então eles chamam Dogons, os povos ou as tribos Dogons. Então esse nome Dogon significa filhos de Gon. Lembram quando eu disse novamente da identidade, quando eles se identificavam seu antepassado? É da mesma forma que eles têm esse nome, ou como eles são chamados de Dogon. Significa os filhos de Gon. Ok, manos? Isso segundo a crença desse povo, Dogon. Ok? Segundo a história desse povo. Continuando, diz o seguinte: existem tribos em várias partes da África que se chamam pessoas escolhidas de Deus. Essas tribos são chamadas por um nome que significa filhos de Deus, ou Deus e filhos.
ok? Em África do Sul, há uma tribo que se chama, apontem de novo esse nome e pesquisem sobre essa tribo. Estou a citar nome, estou a citar referências, para humanos irem pesquisando, ok? Em África do Sul, há uma tribo que se chama de Tonga, ok? Essa tribo existe, não é mito, existe. Tonga. E outro grupo, e é um outro grupo muito grande, e tem um outro grupo muito grande chamado de Tonga, porque tem um Tonga e tem um Tonga, contei o S e o O, Tonga, Tonga e Tonga, da África do Sul, essa tribo. O que é que eles vão falar? E no Zimbábue existem duas tribos, uma das quais é chamada de Batonga e outra que é chamada de Tongaila. Memorizem bem esse nome, Tongaila. O que é isso? Eu vou explicando. O nome Tonga ou Donga, ou o nome Donga, Dogon, Donga, essas similitudes linguísticas, não é por acaso. Tonga ou Dogon ou Donga significa pessoas de Deus. E você encontrará essas pessoas que vivem em alguns dos lugares mais sagrados e espirituais na África. Por exemplo, o povo Matonga, no norte de Zululand, vive na área do sagrado lago de Santa Lúcia. Mas uma referência, esse lago Santa Lúcia existe? Pesquisem. Que se acredita pelo povo Zulu e outras tribos que é um lugar onde centenas de anos atrás, repito, que se acredita pelos povos Zulu, crença dos povos Zulu, não é crença do Ginga, não, crença dos povos Zulu, ok? E outras tribos que em algum lugar onde Luciana aqui acredita pelos povos Zulu e outras tribos que em um lugar onde centenas de anos atrás uma grande mãe da terra chegou em um barco de junco e pousou ali, e ela veio dar leis, cultura, mistérios, artes a esses povos, a muitos povos, mistério para seres humanos. Este lugar sagrado do Zimbábue é chamado de Kariba. Kariba, desfiladeiro que agora é coberto por um enorme lago do rio Zambeze. Eu estou a dar os nomes e estou a dar as localidades para facilitarem as vossas pesquisas. Citei aqui e mais uma tribo do Zimbábue chamada de do Zimbábue. Este lugar sagrado do Zimbábue é chamada de Kariba, desfiladeiro, que agora é coberto por um enorme lago de rio Zambeze. Querem ver se de facto existe? Entram lá na internet e vão lá pesquisar e vão compreender. Fagner Gabriele, Yaudins, povo de Yau. Agora, vamos já chegar lá nesse nome. Yaudin, Aba, Abana, Ebele. E esse outro trecho que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Manos, vamos explicando para nós entendermos e irmos começar a fazer comparatividade. Continuando, diz assim: no desfiladeiro de Caraíba ou Cariba vive duas notáveis tribos, ou seja, até hoje vive duas notáveis tribos. A Batonga, que significa, olha o nome que significa Batonga. Batonga não significa Deus. Significa o quê? Batonga significa filhos de Deus. E o mais notável tribo, cujo nome é Tongaila. Repito, memorizem esse termo, Tongaila. O que significa Tongaila? Eu acho que você já está a entrar à conclusão, por causa de onde nós estamos a vir, ok? O nome Tongaila junta duas palavras, Tonga e Ila. Ou Ela, ou Alá. Estranho, não? Estranho, não? O nome Tongaila, Ela. Essa tribo que tem o nome Tongaila não tem nada a ver com o islamismo. Nada a ver, porque essa tribo está há muito tempo, não tem nada a ver com o islamismo. E essa tribo é conhecida como Tongaila. Não achas muito estranhos, manos? E o que significa Tongaila? Tongaila significa filhos de Ela. Filhos de Ela. Ou seja, essa tribo chamada de Tongaila significa filhos de Ela. Tribo cujo nome é Tongaila. O nome Tongaila junta duas palavras, Tonga e Ela. Tonga significa Deus e filho, mas a palavra Ela também significa Deus. Assim o povo Tongaila é chamado de povos de Deus Alá, ou povo de Deus Ilá, ou povo de Deus Ela.
que significa também Ilá, o sabedor, aquele que tem todo o conhecimento, que segundo algumas histórias, eles auxiliaram na criação do mundo, segundo essa tribo chamada Tongaila. O nome que eles tinham, dentro do nome, tem a referência do primeiro antepassador da divindade que eles conheceram. Tongaila, Utua, Dogon. Todos esses nomes estão a significar o quê? Filhos de. Filhos de. Vocês não acham muito estranho? Aí o mano depois comentou, Yaudin significa filhos de Yao. É estranho, não? É verdade, muito estranho, né? Continuando, as tribos Tonga e os Tongaila costumavam dizer que não são apenas as pessoas escolhidas que são enviadas por Deus para proteger o desfiladeiro de Cariba, o lugar sagrado, mas eles também estão em contato anual com os grandes deuses que vêm das estrelas, a quem chamam de Banana Ilá, ou seja, filhos de Ilá. Deixa aqui pegar uma frase muito interessante. O termo Bahana ou Banana ou Banaana. Manos, Banaana, que significa os filhos de Ba, ou os filhos de Deus. Essa pronúncia dos povos Tongaila, quando dizem de Banaana, esse termo Banaana é encontrado também no Kikongo. No Kikongo, sabem como é que significa, ou como é que se pronuncia? Pai de muitos filhos. Na nossa língua aqui, no Congo, como é que se pronuncia no Kikongo? Pai de muitos filhos. Sabem como é que se pronuncia? Mano, quem sabe põe aí nos comentários. Vamos lá. Vamos lá mexer a cabeça. Faz favor. Quem sabe como é que se pronuncia em Kikongo a palavra pai de muitos filhos? Faz favor. Põe aí no comentário. Vamos lá. Se movimenta, mano. Quem sabe? Também vamos dizer que todo mundo que está aqui me acompanhar, ninguém sabe falar Kikongo. Ah, manos. Não me deixam mal, mano. Não me deixam mal. Ah? Se chama mulherengo? Não. É Kikongo? Não. Não brinca, não brinca. Sedia Bana Ba Yinji. Muito obrigado, mano Drake. Sedia Ba Ana Ba Ingi. Não, Abraão já foi José, Abraão já foi aportuguesado. Esse nome de Abraão é das nossas línguas, mas foi mal traduzido nos livros que eles tomaram de nós, que eles chamaram de Bíblia. É chamada de Abana. É como então, manos? Em Kikongo, pai de muitos filhos, se chama Abana. Ok, manos? Então, o termo Abana, Aba faz referência a pai, Aba, Tata, Papa, nas nossas línguas, significa pai. Ok? Abena, ou Bena, filhos, em Kikongo até hoje. Então você tem essa palavra, esse termo conhecido pelos Tongaila, Abanana, mesma pronúncia que significa dizer filhos de Aba. E é desse termo que saiu o termo Abraão. Ok? Nós chamávamos ele de Abana ou Ebele. Repito, Ebele. Ebele ainda estou no Kikongo, ainda não saí. Ainda não saí dos termos, ainda estou no Kikongo. Ebele. Pergunta nos mais velhos. Tata e a Bana. Tá ali, mas não estão a confirmar, né? Não é achismo, que eu não estou a falar o que Ginga acredita ou o que o Ginga acha. Eu estou a vos mostrar, estou a vos explicar e estou a mostrar provas para os manos mesmo, com as vossas próprias mãos, pesquisarem. Porque assim, eu estou cansado às vezes de informar algo, depois dizendo, estou a falar, estou a mentir, não. Se darem o trabalho de pelo menos pegarem alguma coisa que eu estou a explicar e irem investigar, vocês vão tirar a vossa própria conclusão. Ok? Tá aí, não mentir em nenhum momento. Abana, em nossa língua, significa isso que eu disse aqui. Então não estou a mentir ninguém, mano. Não estou a falar o achismo, o que eu acho. Ok, então esse povo Tongala chamavam de Aba, ou melhor, Baanana, que significa filhos de Ilá.
Essa divindade Ilá já era conhecido nas tribos africanas aqui há muito tempo, antes da institucionalização do islamismo. Manos, os nossos povos conheceram, aliás, vários deuses adorados em vários outros povos são divindades conhecidas primeiramente pelos africanos. Primeiramente pelos africanos. Ilá foi conhecido pelos africanos. Quero uma prova. A tribo Tongaila. Esses não são islâmicos, não. Ok? Não estou inventando nada. Eu só estou aí buscar, dentro daquelas nossas histórias mais profundas, para desconstruir a narrativa que nós temos hoje, como se eles fossem povo que nos trouxeram toda a informação sobre divindades. E o pior é ainda, até mesmo aquela divindade que chamam de Jeová, ou Jeová, o nosso povo conhecia. Ok, manos? Vamos continuar a leitura. Onde eu parei? Ok. Continuando assim. As nossas tribos contam que as minerações começou há milhares de anos na era de Antu. Eu quero que manos prestem muita atenção nessa parte aqui. Na era do povo Antu. Quem conta essa história? O Zulu. O povo Zulu. Deixa eu ler os comentários ainda. África é o berço. É o berço em todos os aspectos, mano. Em Xangana seria filho como Vana ou Vanana. Olha só os termos. Olha, vocês até estavam me confirmar mais, mano. Vocês até estavam me trazer mais comprovações na própria língua. Olha só o termo que o irmão Debung escreveu. Em Xangana, filhos ou filho seria filhos como Vana ou Vanana. Então, Gaila, Bana-ana. Em Kikongo, Aba-ana ou Aba-bena. É estranho? Não? O livro de Eli agora me deu curiosidade. Antu é plural de Bantu. Vamos já chegar ali, príncipe Gracia. Vamos já chegar ali, ok? Ainda estamos a falar sobre o que o povo Zulu conta ainda. Diz assim, né? Onde eu parei? Ok, vou começar de novo. As nossas tribos contam que as minerações começou há milhares de anos na era de Antu ou Anu ou Antu. Antu faz referência a uma mulher dentro da visão dos nossos irmãos Zulu. Uma mulher esposa de Anu. Agora vamos começar a voltar pouco a pouco aonde nesse tema aqui. Os Anunnaki são deuses ou antepassados na visão africana. Estamos a chegar a um bocado, ok? Repito, Antu faz referência a uma mulher, esposa de Anu, na era dos nossos seres humanos africanos do tamanho médio. Então, será os Bantu, os filhos de Anu, ou os filhos de Antu? O que significa, afinal, Antu? O que significa, afinal, Anu? Meus irmãos, o que é isso? Quando nós começamos a descodificar os termos, o que eu disse, quer fazer um estudo sobre um povo, quer fazer um estudo sobre a divindade de um povo, quer entender como é que aquele povo compreendeu a determinadas coisas, estuda a língua deles, descodifica os termos. Não fazem como os ocidentais fizeram, chegaram, não nos entenderam, deram boi de nome, animistas, não sei o que, boi de nome que nos deram. Não fazem como eles. Nós, nessa geração, temos que nos permitir olhar de uma forma mais ampla e mais profunda. Principalmente eu e você como africanos. Vamos esquecer, vamos parar de reproduzir o que aprendemos dentro desses dois templos que eles trouxeram aqui. Ok? Eu só estou ainda na questão do código linguístico, não estou inventando nada novo. Mano, vamos lá ver. Drake da Sol, Latom, Antu em Kikongo é pessoa. Leonel, boa maneira de desconstruir e construir teorias plausíveis para ti, irmão. Muito obrigado, mano. Cheguei com o título do livro que estamos a ler. O livro é Agenda, né? Agenda Reptiliana, escrito por Credo Mútua. Mano. Ele vai trazer muitas histórias relativas ligado aos povos, às tribos daqui da África. É uma visão fora da visão europeia. Não tem nada a ver com a Europa. Ou não, o europeu que nos trouxe essas crenças. É mentira, não. Daqui ainda. Já fomos num Deus. Qual é Deus? O Alá. Já mostrei para vocês que existe, e esse nosso povo já conhecia, uma divindade chamada de Ilá ou Alá, antes do islamismo.
Ok, manos? Uma das vezes a minha esposa orou, Deus lhe disse, isso há muitos anos, ela disse-me que Deus lhe disse que sempre que começasse com a palavra, ela ora. Ok. Aprendendo e tal, lá diz lá o escravão príncipe. Ok. Manos, vamos lá agora, né? Estamos a falar agora dos Antu. Que dentro da visão Zulu, Antu faz referência a uma mulher. E essa mulher era filha de... Era esposa de Anu. Olha o nome que está lá em cima. Anu, que? Naki. Agora vamos tocar nesse nome Anunnaki. Lembram que eu vos falei sempre dos nomes, né? Tongaila significa filhos de Ilá. Dogon significa filhos de Gon. E Anunnaki significa o quê? Claro, filhos de Anu. Não quer dizer Deus. Anunnaki significa filhos de Anu. E lá na África do Sul contam. Antu era esposa de Anu. Então, todos que são descendentes da linhagem de Anu são chamados de Anunnaki, ou filhos de Anu. Não significa deuses, é mentira isso. Ok? Estamos a descodificar os códigos da língua, da palavra, dos nomes. Anunnaki significa filhos de Anu. Não significa deuses, ok? Manos, bom, vamos continuar. E é para dizer que os Anunnakis eram negros. Eram negros. Estava da minha cor. Eram assim. Você não devia ter com barba e tal, com barbas. Espera, vou vos mostrar. Nenhuma das imagens deles. Aí vão estar falando, não, chega tá a inventar. Não sei o quê. Eu tomo a paciência. Só que não me entendem. Ai. Vamos lá. Pronto. Onde é que estás? Pronto, vamos lá. Vocês verem, né? Esses aqui, essas entidades aqui, estás a ver a barba deles? Eram negros. Não tem nada a ver com brancos. Não tem nada a ver com brancos. Eram negros. Não são deuses. Dentro da nossa língua, Anunnaki, nós iríamos chamar assim, antepassados. Ou seja, os nossos antepassados. Se for para chamar aqui de Anunnaki, os mais velhos vão chamar os nossos antepassados. Não deuses. Ou seja, filhos de Anu vão chamar, não. Você é filho de quem? Por exemplo, qual é o teu nome? Eu vou dizer assim, olha, eu sou, até hoje, as tribos se apresentam assim. Eu sou o Ginga da tribo de Pingyambandi. Eu vou te perguntar, por exemplo, mano, você é de que tribo? Aí vai dizer, não, sou da tribo dos povos Dembo. Certo? Estamos a pegar as lógicas para entenderem. Vais dizer, eu sou da tribo dos Dembo. Dembo! Esse nome Dembo é um antepassado, era uma pessoa que tem esse nome. E esse senhor chamado, esse tio, essa avó, chamado Dembo, deu linhagem ao seu clã. E esse seu clã se identificavam a linhagem dele, porque ele criou a sua tribo. Os filhos, quando estão para se apresentar, vão dizer, eu sou fulano, filho da mamãe fulana, da tribo do Dembo. Dembo não é Deus. Dembo é um antepassado dele, da linhagem dele. Então ele vai dizer, eu sou dos Dembo. Estão a ver aqui, para vocês começarem a entender com facilidade, Anunnaki. É tipo, imagina que o Anu é meu antepassado, né? O Anu é meu avô, me nasceu. Se eu quero me apresentar como filho do Anu, eu vou dizer, ou da tribo, eu vou dizer, eu sou da tribo Anu. Ok? Eu sou da tribo Anu. Não quero dizer, eu sou, o meu Deus é Anu. Não. A minha tribo, a minha linhagem, o meu antepassado é Anu. Estão a entender, manos? Vamos lá. Acredito que foram reis ou chefes de tribos muito influenciosos. Eles eram homens poderosos de conhecimento e de genética. Ok? E de genética. Eles eram sábios, mano. Conhecedores poderosos de conhecimento. E como diz as histórias, vieram da onde? Do Sol Sírio, das estrelas. Ok? Vieram das estrelas. Com conhecimento, tamanho conhecimento que esses indivíduos tinham lá na Mesopotâmia, repito, eram negros, eles faziam hibridização, eram sábios, conhecimento elevado.
ok? E repito, eram negros. Eram negros. E o nosso povo não lhes olhava como deuses, mas lhes olhava como antepassado. Ou sou da linhagem de Anu, ou sou da linhagem de Enki. E vamos lá ver. Será que esse nome, Enki, que é também conhecido sobre os Anunnaki, Enki, é encontrada dentro de algum povo africano? Porque assim, porque estamos a falar que, por exemplo, né, os povos africanos, porque eram nós que dominamos a Mesopotâmia, somos nós, lá na Mesopotâmia, fomos nós que dominamos aquele território todo, depois descemos no Egito e fugimos, pronto. Caímos até onde caímos, essa é outra história. Nós estivemos lá na Mesopotâmia, ok? A chamada Babilônia e tudo, nós estivemos lá, ok? Então, era nós lá, os nossos antepassados que convivíamos lá. Então, se nós queremos ter essa prova, há provas disso. Para ver uma prova, temos que encontrar relatos a respeito desses ou deles, dentro da nossa língua e dentro de algumas tribos africanas. Há isso. É isso aqui que vamos entrar agora, ok? É disso aqui que vamos entrar agora. Ok? Sandro, Ubuntu, o Monja. Ainda hoje tem alguém da linhagem de Anu. Mano, Mano Dom. Se não houvesse... Epa, pronto. Eu vou tocar depois nesse assunto, yeah? Vamos lá, para mim não me desconcentrar. Para mim não me desconcentrar, yeah? Vamos lá. Onde é que nós estávamos? Nós estávamos a falar das tribos, né? De Antu, né? Que faz referência a uma mulher. Continuando dizendo assim. E vocês vão perceber porque antes, saibam que não são outros povos que influenciaram os africanos. São os africanos, ou os negros, ou os pretos, que influenciaram todos os povos em todas as religiões. Vamos analisar os termos linguísticos na África Central. A África do Sul, por exemplo. Vamos falar aqui do Congo até a África do Sul. Ok? Nós é que influenciamos todas essas religiões que estão a ver hoje como o verdadeiro budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. Nós é que influenciamos. Aliás, nós somos os primeiros povos a pisar nessa terra. Então, as ideias sobre divindade começou da onde? Vai ter que começar com o primeiro povo que surgiu. É lógico. Isso até não se discute. Se até cientificamente nós somos os primeiros povos a pisar nessa terra, quer dizer, somos mesmo nós que influenciamos, que demos... depois foram traduzindo, foram modificando, foram alterando tudo, depois nos trouxeram de novo, de forma já bem diferente. Ok, manos? Isso é a lógica, isso você vê a lógica. Pronto, vamos lá. Continuando com o termo. O termo Anum, que significa Aba Atuana. Sim, até já passamos nessa parte. Vamos tocar nessa parte, ok? Só para os manos começarem a descodificar esses códigos todos. E quando vocês começarem a descodificar, vão apanhar o ladrão que nos roubou com a ferramenta que ele nos roubou. Quem disse isso? Tata Voluso Kimbango. Ei! Nossos mais velhos não eram burros, não eram estúpidos, mano. O problema está que nós paramos de falar nossa língua e não conseguimos mais entender nossa história. Não conseguimos mais, porque trocaram a língua. Trocaram, mano. Ok? Ok. O termo Anu. Você tem aqui na África, você tem a palavra Anu, você tem a palavra Antu, olha o termo Anu, Antu, Banu, Vanu. Todos estes termos fazem referência a pessoas ou filhos de Deus. Os filhos de, filhos de Deus ou filhos de deusas. E todos esses deuses eram negros. Tanto o Anunnaki, tanto o Antu, né? Que depois tem, porque todos esses nomes, Antu, Anu, Vanu, Banu, fazem referência a filhos. Por exemplo, nos chamaram no geral de povos Bantu. A palavra Ba é um código que também é usado para se referir a filho. Por isso eu disse aqui Aba, Bana ou Bana, Ana. Ba faz referência a pai. Em Kikongo. Em Kikongo, como é que se diz? Aba. Olha do termo Ba. Então, quando você fala Bantu, olha outra última palavra, Ntu. Você tem a palavra Ba e depois você tem o termo Ntu. Como é que se diz em Kimbundu o Bantu? Ou Ntu. Se diz Butue. Significa cabeça. Ok? Ou seja, a origem dessa cabeça, a origem desse povo, Bantu, Ba, filhos de... Então, se for para nós traduzir, então, a palavra Bantu também pode significar o quê?
pode significar filhos de Antu. Nunca vamos ver se que eu estou a falar aqui não traz live, não traz pessoas. Quer dizer que se a palavra Ba também faz referência a pai ou a origem, quando você diz Bantu, você está a dizer filhos de Antu. E lembrem, Antu, Anu, Vanu, Banu fazem referência a filhos. Estranho, né, manos? Os Anunnaki, na minha opinião, são os verdadeiros deuses criadores da raça humana. Bom, é interessante essa opinião, né? Estou aqui na Vila Mariana do Abraço. Não, eu vou guardar a live, já? Eu vou deixar a live guardada e vocês depois vão assistir mais tarde se quiserem rever, né? E também tenho que terminar já para não demorar muito tempo aqui, né? Para tanto conhecimento de graça, depois não vem uma boa demanda a me estressarem. Oh, fogo. Quer dizer, um gajo estuda, vem lhes dar de graça e ainda me complicam. A ver? Banaya Antu, Lingala. Banaya Antu. Quem disse isso? Jerônimo, obrigado pelo contributo. É só para vocês verem que até o pessoal que está acompanhando, que nunca ouviu essas informações assim profundamente, já está começando a entender as lógicas, já está começando a pegar, já está começando a entender, ok? Mano, você nunca falou de Lúcifer. Posso depois falar do Lúcifer, né? Do diabo, Satanás, dessa coisa toda, ok? Vamos lá. Então, o termo, por exemplo, como eu disse, que é conhecido sobre as histórias que chamam dos Anunnaki, tem um que é chamado de Enki. Será que essa divindade, chamada de Enki, é conhecida aqui na África? Então, Ginga, se é conhecida aqui na África, cita pelo menos uma ou duas tribos que fazem referência a Enki para ser como prova de que os Bantu, os africanos, estiveram na Mesopotâmia, que conheceram essas divindades chamadas Anunnaki. É isso que vocês querem, manos? Tá bom, vamos lá. Vou tomar aqui a leitura. Enki é conhecido no nosso povo como... Sabe como é que é chamado no nosso povo? É chamada de Nkai. Nkai Urungai. Nkai Urungai faz referência ao Enki, lá da Babilônia, ou da Mesopotâmia, ou dos Anunnaki. Nkai. Continuando. E nas fábulas do povo Botswana, toma toda agora uma referência. Qual é esse povo que chama isso de Nkai, Urungai? Toda agora referência. Estou a indicar agora o povo, ok? Geograficamente, o povo existe. Não estou a inventar nada. O Ginga não está a inventar que um povo Botswana chamado Botswana existe, ok? O povo Botswana, havia uma mulher considerada deusa chamada de Inanna. Olha o termo, Inanna. E depois vejam o termo, Abana. O termo sempre na, Inanna, Aba, ou como disse no princípio dos povos Tongaila, né? Quer dizer, Banana, Abanana, ou Baanana. E a mulher dentro dos povos Botswana chama de Inanna. Ok, manos? Inanna. Continuando. Onde eu parei? Mulher chamada Inanna, ok. Lá no Quênia, Enki. Estou a citar de novo o povo e a geografia desse povo onde eles estão, ok? Lá no Quênia, Enki é conhecido como Nkai. Aonde que o Enki é conhecido como Nkai? Na Quênia. Mano, existe esse povo. Não estou inventando nada novo. Nkai ou Nkai. E também outras chamadas de Oru. Esse nome, Oru, não vos vai lembrar nenhuma divindade conhecida no Egito? Oru. Quem é Oru, afinal? Esse povo aqui do Quênia também conhece a divindade chamada Uru ou Oru, que significa velho. Ou seja, significa Uru ou Oru significa antepassado. Assim como o termo Enki. O próprio Enki, o termo Enki lá da Mesopotâmia, dos Anunnaki, nas nossas línguas, significa um antepassado. Lembram de novo quando eu disse que o povo, quando se identificava a sua linhagem? Se o Enki fosse o meu avô, eu vou chamar, eu sou Ginga, filho de Enki. Ou eu sou Ginga da tribo Enki. Estão a entender? E Enki significa antepassado. Como o termo Oru significa meu antepassado.
É estranho. Nenhuma dessas palavras está a significar Deus. Nenhuma, até agora. E quando eu estou a usar Deus é para os humanos entenderem só com facilidade. Mas quando estamos a traduzir o próprio termo, não quer dizer Deus. Quer dizer antepassado ou filho do fulano, ou filha do fulano, ou da linhagem do fulano. Ok? Muito bem. Orungai também é chamado de não sei o que, antepassado. O Enki também significa antepassado. E até agora, é adorado entre o povo do Quênia como um Kai. O Enki, até hoje, até agora mesmo, é adorado pelos alguns povos do Quênia, que adoram o quê? O Enki. O Enki é da onde? Não era da Mesopotâmia, dos Anunnaki. Where you do, man? Where you do, brother? Where you do, Camone? Tá uma onda final. O que não nos contaram? Onde é que estavam nos Aldrabá, man? Ou seja, todas as divindades eram, na verdade, divindades africanas. Por exemplo, o deus Ra, do Egito. Alguém lembra dessa divindade chamada Deus Ra? Ou melhor, Amun Ra. Alguém lembra, faz favor? Alguém lembra, faz favor? Quem se lembra da divindade do Egito chamada de Ra? E o termo Ra, que é chamada de, por exemplo, né? Chamada de Amun Ra. Olha só o termo. Amun, Anu, Antu, Vanu, Banu, Pu. Nossa mente tem que acordar, ok? Porque nós olhamos a nossa história, as nossas divindades dentro da academia grego-romana, dentro da academia europeia. Deus Ra do Egito ainda é cultuada pelos povos da onde? Vou indicar aqui um povo que ainda cultua o Ra. Quando falamos que nós vivemos no Egito, nós já estávamos no Egito, saímos lá, o europeu desfaz tudo, e ele conta uma história como se os egípcios entraram em extinção, tipo, os egípcios, de repente, os primeiros egípcios desapareceram. Tá vendo? Por quê? Eles não se preocupam em estudar o sul da África, eles nunca nem estudaram o sul da África, eles fazem de propósito. Porque eles sabem, desde o momento que começaram a estudar o sul da África, vamos lhe apanhar, eles vão dar conta que mentiram. Nós estivemos no Egito, estivemos na Mesopotâmia. Nós conhecemos os Anunnakis, esses gajos todos, mano. Nós conhecemos esses gajos todos. Eles não são novos que estão a vir tentar que nos contar, tipo, descobriram, estudaram bem, analisaram, tipo, já são bons sábios. Mentira isso. Nós conhecemos. Ok? E o chamado Amun-Ra, ou Ra, ainda é cultuado pelos Botswana. Ra, na língua deles, na língua dos Botswana, Ra significa o quê? Significa pai. Ok? Amun-Ra não significa Deus. Não significa Deus. Porque Amun, Anu, Banu, Vanu, também vão fazer referência de filhos ou origem. Por exemplo, dentro da academia, daquilo que é a cosmogonia egípcia, vão dizer Amun significa o oculto, Ra, aquele que se manifesta. Não só, porque você tem que vir no nosso código linguístico. Amun, linhagem, filho. De quem? De Ra. Ra significa o quê? Pai. Ou seja, Amun-Ra significa filhos do pai. Filhos do pai. Ra. Que também representa a divindade, o Deus Sol, aquele que deu origem. Por isso é que nós fomos chamados filhos do Sol. Estão a entender? Por isso é que nós fomos chamados filhos do Sol. Ra não é Deus falso, Deus pagão, não. É um antepassado. Na nossa língua, aqui no Botswana significa pai. Tá vendo? O mesmo que eu disse no princípio. Aba, Abana. Ok? Aba, Abana. Dogon, filhos de Gon. Tongaila, filhos de Ila. Bantu, Ba. Ntu. Também deverá ter um significado ou ganhar um significado também, ou também ganha um significado de quê? Filhos de Antu. Então, Amun-Ra significa filhos de Ra, filhos do pai. Não quer dizer Deus. Ou como nos mentiram, são deuses pagãos. É mentira. Então, traduzir de uma forma correta, iriam dizer antepassado. Ok. O mesmo que acontece quando o indivíduo está a identificar a sua tribo. Eu sou fulano da tribo de Pinhambandi, ou da tribo de fulano de Tale.
você menciona sempre a origem desse grupo. Não é Deus coisa nenhuma. Estão a ver? Ah, os deuses egípcios. Quem vos disse que eram deuses egípcios? É a academia ocidental, mano. Ah, os Néteri, por exemplo. Quem são os Néteri? Os Néteri nós chamamos de Dissimbi. Em Kikongo, Dissimbi. Lá chamamos de Néteri. O que quer dizer Dissimbis? Quer dizer deuses? Não. Quer dizer guardiões dos 4 elementos do universo, da natureza. Por isso é que nós chamamos Dissimbi de Antoto, Dissimbi de Aluvemba, Dissimbi de Alangu, Dissimbi de Antia. Dissimbi de Antia faz referência a Dissimbi de Antia, o guardião do fogo, do sol, aquele que segura o sol para continuar a se manter. Dissimbi de Aluvemba, Dissimbi de Antoto, o guardião da terra, aquele que assegura a terra para se manter a vida e não entrar não entramos em colapso. Para se manter a ordem. O mar nunca invadir de forma absurda a terra toda. Quem são os guardiões desses? São os Néteri. Néteri não são deuses. São guardiões. Nós chamamos eles de Dissimbi. Ok? Não são deuses, não. O nosso povo não era idólatra como eles nos contavam. Ok? Eu estou a dizer com base na nossa visão, descodificando as nossas línguas para traduzir no português. Não aquele lixo que eles meteram nos livros deles a falarem de nós. Não. Um dos nomes que vocês vão lembrar também. O chamado Akhenaton. Sabem o que significa Akhenaton? É Lingala. Sabem, povo? Angolano, africanos, bantus. Né? Ou o pessoal todo que me ouve. Akhenaton em Lingala significa aquele que não pode ser retirado. E o Akhenaton era o nosso antepassado tão feroz que não permitiu os europeus, não dava mimo aos europeus. Por isso é que lhe demonizaram. O Akhenaton, lhe demonizaram, sabe por quê? Saiba, todos os nossos antepassados que eram ferozes, que mantinham a ordem, foram todos demonizados dentro da academia ocidental. Para você não saber a tua história, para você não entender, Akhenaton, ele detestava miscigenação, mistura. Tanto é que durante 5.000 anos, os europeus não poderiam entrar na África. Durante 5.000 anos. Até o dia que os mais velhos decidirem para vamos deixar entrar. Aí já estragou, entraram. Quando entraram, tem uma regra. Vamos ensiná-los, mas não vamos fazer cruzamento. Por isso é que Akhenaton era chateado. E uma das eras lá mandou matar vários mestiços. E aí depois começamos a encontrar as histórias de Moisés, não sei o quê. Akhenaton, aquele que não pode ser retirado. É um antepassado, não é Deus, não. É antepassado. É tipo dizer, o meu avô Pedro. Tá a entender? Vamos lá, terminar a leitura para o vídeo terminar, né? Também dá muito conhecimento assim de graça. E depois, nem pagar, não pagam. Ai, ai. Mas pronto, não tem problema. Estamos aqui para isso, mano. Estamos aqui para isso. É adorado no Botswana, Ra, né? Na linguagem deles, Ra significa pai. E também, Ato ou Ato ou Aton, na língua Zulu, repito, mais uma atividade egípcia, chamada de Deus, que não é Deus, Aton. Você chama Akhenaton. Aton. Zulu é conhecido como Mato, que significa a mãe do grande piso. No Zulu, vai lá perguntar para eles o que significa Mato. Esse termo, Mato, não vos faz lembrar nada do Egito? Claro que vos faz quem está estudando a egiptologia. Maat, a chamada, a deusa do equilíbrio, que traz as 7 leis, ou as 42 leis de Maat. Olha o termo, Maat, aqui na África do Sul. Porque nós saímos lá, emigramos até aqui, eu já fiz esse vídeo. Maat, não vos faz lembrar nada? Estão a entender, né? Não significa Deus. Então, Maat não significa a deusa da lei. Significa a mãe grande, aquela que ordenava, aquela que tinha ordem, que trazia o equilíbrio. É tipo dizer assim, o legislador, a mulher legisladora,
aquela que tinha um conhecimento profundo sobre a lei. Eles traduziram a deusa mãe. Não é deusa, era nosso antepassado, oh, nossa avó, nossa velha. Tá entendendo, né? Nossos banculos. ai, vamos lá. Então, eu não gostava. A respeito, por exemplo, do termo ouro ou ouro no Quênia, a palavra ouro no Quênia, como disse anteriormente, no Quênia, que significa velho ou antepassado. Viram quando eu disse do ouro? Significa o quê? Não significa Deus, significa antepassado. Nosso antepassado, em várias línguas africanas. Nosso antepassado. Não quer dizer ouro. Ah, eles adoravam ouro, adoravam Maat, adoravam Isis, adoravam Osíris. Africano, você está reproduzindo história mal contada. Eram antepassados. E nós sempre, até hoje, na nossa cultura, nós honramos os nossos antepassados. Até hoje. Vai lá no interior do país. Ainda vais encontrar, nós respeitamos os nossos antepassados. Você já viu alguém dizer que vai lá nos matos, ou chamados matos hoje, e pergunta para ele se o teu antepassado é Deus? Ele vai te falar, não, o antepassado não é Deus. Não é Deus, é meu antepassado. Tá a ver, manos? Tá entendendo, né? Então, ouro também significa antepassado, velho, aquele que nos gerou antes de nós, ou que veio antes de nós. Ok? No Quênia, que significa velho antepassado. Na língua Zulu, Hélio se diz ouro, né? Se diz um culo. Vamos entrar agora num culo. Ok? Um culo. É chamado de um culo, por exemplo. Quando nós queremos se referir na África do Sul, né? Na África do Sul, quando queremos se referir, ou na língua Zulu, quando quer se referir, por exemplo, ao Criador do Universo, é chamado de um culo. Um culo faz referência a quem? Ao Criador. Agora, se nós traduzirmos um culo significa o quê? Significa antepassado. Repito, na língua Zulu, quando está se referir ao Criador do Universo, é chamado de um culo. E um culo, se for para traduzir para o português, significa antepassado. Nenhuma dúvida. Tá bom. Como é que se diz antepassado no Kimbundu, no Kikongo? Como? Amados, como é que se diz no Kikongo, no Kimbundu, antepassado? Se chama banculo. Em Kikongo, em Kimbundu, um colo. Bancolo. Aliás, estamos aqui no Banza Congo, não é? O Kulumbimbi, chamada de Nkulumbimbi, significa o quê? Aonde são enterrados os reis, os nossos antepassados, os nossos reis. Nkulumbimbi, no Zulu. Nkulu representa, estão falando do Criador do Universo. Na nossa língua, Bancolo. Por exemplo, deixa eu dizer, Nzambe Ankolo, quer dizer, Deus, o meu primeiro antepassado. Ou seja, o próprio Criador do Universo, nós lhe chamávamos de quê? Antepassado. Entenderam? O próprio Criador do Universo, nós lhe chamávamos de quê? De nosso pai. Por isso é que nós falamos de Tata Congo. E agora, o termo, ou o nome, por exemplo, Bakongo. O que significa o termo Bakongo? Depois de tudo que eu vou vos explicar, significa filhos do Congo. Porque Ba também faz essa referência, como eu disse no princípio. Aba, pai. Aba, Abana. Aba, Ebele. Aba, vai fazer essa referência. Então você está dizendo, sou filho do Congo. Então quando você diz Bakongo, está a dizer filho do Congo. Mas esse Congo não se resume à terra. Não se resume àquela terra onde os congoleses estão lá. Estão a entender?
Congo é um dos nomes de quem é? Nzambe ya Mpungu Tulendo. Por isso que nós chamamos de Nzambe ya Mbumba, Nzambe ya Kalunga, Nzambe ya Nkolo, Nzambe a Congo. Ok? Significa o quê? Filhos do quê? Do Criador. Filhos do Soberano. Então, quando ele está dizendo, eu sou Bacongo, eu sou Mucongo, está dizendo assim, eu sou filho do Congo, eu sou filho do Criador. Eu estou a descodificar os termos para vocês entenderem. Ok? Então, onde é que está a dúvida? Está onde, mano? Ah? Essa é uma perspectiva daqui da África para explicar tudo. Bacongo, filho do Congo. E Congo não significa só caçador, aquele que traz a lei, o justiceiro. Ok? Manos, é isso aí. Então, a história que vocês têm na Bíblia é nossa mal contada. Tá muita mistura aí. O nome que eles chamaram de hebreus, na nossa língua, é pronunciada Ebele, em Kikongo. Ebele significa expansoso. Um povo muito expansoso. E chamam ele de Ebele. Por exemplo, Mabele, Mabele. O Mano Nziza Ibuyoka também explica isso. Ele fez um vídeo explicando bem sobre isso. E muitas coisas eu entendi com ele. Aprendi também com ele. Ok? Então quando você diz Aba Ebele, quer dizer pai dos Ebele, pai de muitos filhos. E quem eram povos muito espalhados? Que foram chamados de Ebele na nossa língua. Somos nós, irmão. Nós espalhamos pelo mundo todo. Um povo extenso. Ok? Como a terra, como Mabele, Ebele. É nossa história aquilo. E outro texto que você encontra na Bíblia diz assim: e o meu povo, que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome? Bacongo, Dogon, Tongailo, Bantu, Muntu. Nesse nome tem nome do Criador. E ele te diz lá, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Congo. Congo. Amados. Prontos. Prontos, mano. Epa. É assim, eu vou terminar já a live e muito obrigado pelos manos que me acompanharam até aqui. Mas a questão é sempre essa. Nós precisamos fazer estudo como o grande profeta Vuluso Kimbangu nos orientou. Estuda a mesma Bíblia. Lá. E não só a Bíblia. Não é? Isso agora estou a dizer eu, né? Vamos estudar a Bíblia tal como Vuluso Kimbangu nos orientou. Para apanhar o ladrão que nos roubou. Mas não só a Bíblia. Estuda a tua cultura, a tua história. Estuda a vossa tradição. Descodifica. Vamos ser acadêmicos africanos. Temos que ter teologia africana. Temos que ter antropologia africana. Temos que ter geografia africana. Temos que ter filosofia africana. Tem que começar conosco agora. Ok? Nós não somos povos atrasados. Toda hora esperar deles, antropólogo deles, historiador deles, teólogo deles, dentro da academia deles, da visão deles, com o código deles. Nós temos que começar daqui. Nós somos povos bantos, povos cabeça. Ok? Dominamos o mundo todo. Estávamos na Mesopotâmia, até na Ásia, já estávamos lá. Ok? Estávamos lá, irmão. Nós não somos povos órfãos. Estão a perceber? Os mais velhos dizem que quando nós saímos do Egito, quem nos acompanhou foi Mbemba Zulu. E eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Mbemba Zulu. Mbemba Zulu. O que é que significa Mbemba Zulu? Significa a águia dos céus. A águia dos céus. O nosso ancião que nos trouxe lá de cola, equipata, Egito. Outros vídeos eu publiquei, o mais velho a dizer assim: Tuatundele, não, Tuatundu Kukola, Tuahita, Tutange no Milumbu. Tutange. Cola, Tuatundu Kukola. Cola é no Cairo, Cairo é Egito. Como outro vídeo diz. Passamos no Tange. Tange é onde? Líbia. Até no Milumbu.
Milume aonde? Temos que descodificar esses mambos. E na Bíblia você encontra Deus na Bíblia dizendo assim: eu vos tirei do Egito como águia. Olha lá na Bíblia está dizendo assim: eu tirei o meu povo, vos tirei do Egito como águia. Quem é que nos trouxe do Egito segundo a história Bantu? Mbemba Zulu. Mbemba Zulu significa o quê? A águia do céu. Na Bíblia está dizendo assim: eu vos tirei do Egito como águia. É história de quem, africano? É história de quem? É nossa história, mano. Ou pelo menos deturpada. Para não nos fazer entender se estão falando de quem ali. Ok? Então, os Anunnaki são nossos antepassados. E nós nunca víamos eles como deuses. O próprio nome diz tudo. Tinham conhecimento? Tinham. De hibridização? Tinham. Tanto como hoje. Hoje você não tem, por exemplo, dentro da ciência, não estão começando a tentar pegar a sêmen do homem, assim vão pegar a sêmen do homem, procurar fazer híbridos. Hoje não tens. Vocês não têm na Ásia fazerem seres humanos geneticamente modificados. Tem um chinês, já publiquei um vídeo desse. Dos chineses a fazerem crianças no útero artificial. Não tens isso lá. Ele não sei que criou o ser humano. Não, ele está usando o que já é. Estás a ver? Para constituir, quer criar outra coisa. Então, se os Anunnaki, ou nosso antepassado, criaram seres humanos, esses seres humanos não somos nós. Não somos nós. Nós somos da linhagem dele, filhos dele. Somos da linhagem, nossos irmãos, nossos mais velhos, nossos pais, tanto como Ouro, Osíris, Amun-Ra, todos esses eram nossos antepassados, não eram deuses, não, ok? Então, se os nossos antepassados, se os Anunnaki, filhos de Antu, fizeram seres humanos, não somos nós. Eu não quero aqui dizer se é ser humano que eles criaram, não quero se pôr nessa confusão, e amados. Prontos, muito obrigado por acompanharem até aqui, obrigado, manos, pelo like, né? Espero que surgiram ao meu canal, continuem compartilhando. E nós vamos continuar a fazer estudo. E também peço aos manos que querem apoiar o meu trabalho, né? Me puxam no Instagram, Ginga Candimba. E também, irmãos, vão lá no YouTube. Sigam lá no YouTube, mano. Sigam lá no YouTube para nós passarmos a fazer vídeos um pouco mais longos. E quem quer apoiar com alguma coisa, né? Para comprarmos um computador. Assim eu estaria vos explicando e vos mostrando prova. Estou a explicar, estou a mostrar prova. Estou a explicar, estou a mostrar prova. Desse jeito não consigo, só consigo falar. E se eu vos mostrar, por exemplo, nesse tablet, dessa forma, vocês não conseguem ler. Seria bom, por exemplo, conforme eu faço nos meus vídeos, eu estou desse lado e as provas eu ponho aqui. Né? E após assim, eu estou aqui a falar e vocês estão a acompanhar a leitura. Mas não posso, por quê? Porque eu estou usando um telefone e estou usando um tablet aqui para vos facilitar. Tá vendo, mano? Põe mesmo, dá uma aquela garra, não é pra mim, isso não é sobre o Ginga, mano. Eu não ganho dinheiro com isso. Tem uns manos, tem um mano, eu agradeço muito, porque ele tem, muitas das vezes, me ajudado com algum valor. Tá lá fora, tá lá fora, não tá aqui em Angola. É o único que eu conheço. Isso não é sobre mim, não é sobre o Ginga. Ter dinheiro, não, mano, é sobre nós, sobre nosso povo. Temos que acordar, mano. Porque se nós todos acordar, nós todos vamos ter vantagem. Eu sonho com angolanos a fazer estudos científicos. Eu sonho com cientistas angolanos. Eu sonho assistir angolanos a debaterem, a explicarem, man, como é que nós vamos fazer para criarmos uma nave que nos permite viajar no oceano durante um mês. Mano, eu tenho esse sonho. Angolanos a discutirem como é que nós vamos fazer, por exemplo, para criarmos energia verde. Cientistas angolanos a debaterem como é que nós vamos criar novas naves para viagem espacial. Esse é o meu sonho. Angolanos a discutirem novos aparelhos eletrônicos, desenvolvimentos de facto, medicinas completamente avançadas. Eu tenho esse sonho. Mas para se concretizar, não é o Ginga de lutar só para ele, mano. É para nós, é sobre nós, é para você. Essa luta não é minha. Amanhã vamos bater, vamos dar tiro, que eu vou morrer, vou descansar, depois vamos dar, não. O Ginga já falou muito, desapareceu. Não é sobre mim, por isso é que eu vos entrego fonte e vos permito me questionar. E vos dou a oportunidade de irem pesquisar para ver se de facto o que eu estou falando é verdade. Porque esse conhecimento não é para mim, não é para minha vanglória. É sobre nós, para abrirmos a nossa própria mente e sabermos nos dirigir, mano.
Nossa geração não pode mais viver o que nós vivemos ou o que nossos mais velhos viveram lá atrás. Não pode. Eu estou fazendo o que posso. Ok? O canal do YouTube é Ginga Candimba. É o nome mesmo, não mudei. O nome é mesmo. Ginga Candimba. Manos? Então, é mais ou menos isso. Obrigado por acompanharem até aqui. Vou fechar a live e vou deixar por aí. Irmãos, estamos juntos. E quem quiser contribuir com alguma coisa, me puxa no Instagram, né? Que eu vou dar aí a conta e tal. Para ver se consegue fazer alguma coisa. E eu depois vou justificando, mostrando se comprei o quê, comprei o quê. Como, por exemplo, um dos valores que eu consegui, comprei esse aparelho, né? Que já dá também, né? Então é isso, manos. Obrigado. Tamo juntos. Ingueta e Bobo. Saudações aos nossos antepassados, saudações aos nossos banculos, saudações a Tata Nzambe Ampungu Tulendo, saudações Kimpamvita, saudações Fumun Kimbangu, saudações Mayomona Toco, saudações a todos os espíritos da terra que desencarnaram antes do tempo, saudações aos espíritos dos animais, saudações à consciência das árvores e os mares e os rios que vivem nessa dimensão para nos manter vivos. Eu vos agradeço. Obrigado, Ingueta e Bobo. Obrigado.